Oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos apresentar um exemplo de dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo vertical. Lembrando que nós já fizemos uma sequência de vídeos anteriores onde nós falamos sobre o processo de floculação e nós apresentamos um dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo horizontal e agora nós estamos apresentando um exemplo de dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo vertical. Qual que é a ideia? Nós fizemos anteriormente um vídeo onde nós demonstramos uma expressão que nos permite calcular o número de chicanas em fluculadores hidráulicos de fluxo vertical de forma a ser possível nós atendermos um certo gradiente de velocidade. Então agora nós vamos mostrar o uso dessas expressões do dimensionamento de fluculadores hidráulicos de fluxo vertical. Os nossos dados de entrada, eles serão semelhantes ao exemplo de dimensionamento que nós fizemos anteriormente, ou seja, nós dimensionamos um fluculador hidráulico de fluxo horizontal, utilizamos certos dados de entrada, nós vamos utilizar os mesmos dados de entrada de tal forma nós dimensionarmos o nosso fluculador hidráulico de fluxo vertical. Lembrando, vazão afluente igual a 100 litros por segundo. Esse fluculador hidráulico ele vai estar associado a um decantador de alta taxa. Esse decantador de alta taxa ele já foi previamente dimensionado e ele tem largura de 9 metros e tem um comprimento de 12 metros. Então nós vamos partir do pressuposto que o fluculador, que o decantador de alta taxa, ele já está dimensionado e eu tenho as suas dimensões básicas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos associar a esse decantador de alta taxa um fluculador hidráulico de fluxo vertical. Essa é a ideia. Esse fluculador hidráulico de fluxo vertical, eu vou ter 3 gradientes de velocidade. Um gradiente de 60 segundos a menos 1, 40 segundos a menos 1 e 20 segundos a menos 1. Ou seja, nós temos gradientes decrescentes de montante para jusante. É lógico que, para que eu possa atingir esses gradientes de velocidade, eu preciso dotar o meu fluculador de um certo número de chicanas ou canais de escoamento, como queiram, de tal forma que eu consiga ter no primeiro terço do fluculador um gradiente de 60, no segundo terço um gradiente de 40, no terceiro terço um gradiente de 20 segundos a menos 1. Nós temos uma vazão afluente Q, temos uma vazão afluente Q, e de tal forma que essa distribuição da água floculada aconteça de forma a mais satisfatória possível no decantador, o que normalmente nós colocamos entre o decantador e o floculador é um canal de distribuição de água floculada, de tal forma que ela possa ser distribuída de forma uniforme, o mais uniforme possível, na unidade de sedimentação. Então esse é o conceito. Nós temos este nosso fluculador que estará associado a um decantador de alta taxa. Tempo de detenção, nós vamos adotar um tempo de detenção em torno de 30 minutos. Normalmente, o tempo de detenção ele situa-se em torno de 20 a 40 minutos. Eu vou adotar no nosso dimensionamento um tempo de detenção hidráulico de 30 minutos. Os nossos gradientes de velocidade serão sempre decrescentes de montante para jusante, ou seja, nós temos um gradiente de 60 no início, 40 segundos a menos 1 no segundo terço e um gradiente final de 20 segundos a menos 1. Maior no início, menor no fim. Maior no início para possibilitar a agregação dos flocos, menor no final, de tal forma a evitar a ruptura dos flocos. Nós vamos adotar uma altura útil no nosso floculador igual a 4 metros. Por ser um floculador de fluxo vertical, a altura situa-se em torno de 3,5 a 4,5 metros. Nós vamos adotar uma altura útil de 4 metros. O que acontece? Como o floculador hidráulico ele estará associado ao decantador de alta taxa, uma das dimensões do decantador automaticamente estará condicionando uma das dimensões do floculador. Como nós temos uma largura do decantador de alta taxa igual a 9 metros, então esta dimensão é igual a 9 metros. Portanto, o comprimento do floculador será igual a 9 metros. Eu vou chamar de esta dimensão de comprimento porque conforme a expressão que nós demonstramos anteriormente para o cálculo do número de chicanas em floculadores de fluxo horizontal e vertical, nós adotamos a largura como sendo aquela dimensão que está paralela à disposição das chicanas. Então, esta dimensão nós chamamos de largura e esta dimensão é o comprimento. Portanto, o comprimento do floculador automaticamente é 9 metros e ele está condicionado à dimensão do decantador de alta taxa. A ideia, portanto,
é nós utilizarmos esta expressão agora que nos permite determinar o número de canais de escoamento em função de um certo gradiente de velocidade que é imposto no sistema de floculação. E essa expressão que foi demonstrada anteriormente no vídeo anterior, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo que nós estamos apresentando para que depois vocês possam, se for o caso, vocês possam assistir. Essa expressão, ela me permite calcular o número de canais em função do gradiente de velocidade e de outras características do meu processo. Θ é o tempo de detenção hidráulico, μ e ρ são propriedades físicas da água, coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, massa específica da água, o K é um coeficiente de perda de carga em curva 180 graus, H é a altura do nível d'água no floculador, G é o gradiente, e esse P ΔH é uma porcentagem da perda de carga total que está associado a perdas de cargas distribuídas. É importante, caso alguém tenha uma dúvida com relação à utilização dessa expressão, vocês voltarem num outro vídeo onde eu demonstro a origem desta expressão. Então, qual que é a ideia? Qual que é o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é nós determinarmos o volume do floculador. Mas o volume do floculador é fácil. Como o tempo de detenção é 30 minutos e eu sei que a vazão é 0,1 metro cúbico por segundo, então o volume do floculador mínimo. O volume do floculador tem que ser igual a 180 metros cúbicos. Então é a primeira característica que eu consigo facilmente dimensionar. Bom, o que eu posso fazer agora? Como eu tenho o volume do floculador, agora eu posso determinar o B. O B é a largura do meu floculador. Agora veja só, eu sei que o volume é 180 metros cúbicos, que eu preciso. Mas esse volume, ele é B vezes L vezes H. Mas acontece que o meu comprimento é 9 metros. A altura é 4 metros, porque eu determinei anteriormente, é uma premissa de projeto. Eu consigo calcular o B. Quanto que é o B? Se você fizer essa conta, ele é igual a 5 metros. Bom, o que acontece? Como o B ele é 5 metros, agora eu posso fazer meus ajustes. Eu posso adotar um B um pouco menor ou um pouco maior, não importa. Eu vou adotar um B igual a 6 metros. Por que 6 metros? Porque como eu tenho 3/3, 6 dividido por 3 é 2. Então a largura individual de cada subcâmara de floculação, ou de cada câmara de floculação, vai ser igual a 2 metros. Você vai dizer, mas eu poderia ter adotado 5 metros, 5 dividido por 3 vai dar um número quebrado? Dá, não tem problema. Mas eu vou adotar um número inteiro, de tal forma que quando eu dividir 6 por 3 vai dar 2 metros. Então o que significa isso? A largura de cada trecho, de cada tramo do meu floculador vai ser igual a 2 metros. Bom, então qual vai ser o novo volume do floculador? O volume é B vezes L vezes H. Agora eu tenho um B de 6 metros, um L de 9 metros, um H de 4 metros e eu tenho um volume igual a 216 metros cúbicos. Esse volume é o volume total do floculador. E de posse deste volume e da minha vazão afluente, que é 0,10 metros cúbicos por segundo, agora eu consigo calcular qual é o tempo de detenção do meu floculador, o tempo de detenção real, porque eu aumentei a dimensão do floculador. Como eu aumentei a dimensão do floculador, o meu tempo de detenção ele vai ficar um pouco maior. Isso significa que em cada terço do meu floculador, eu vou ter um tempo de detenção hidráulica igual a 12 minutos. Então eu tenho 12 minutos associado a um gradiente de 60 segundos a menos 1, 12 minutos associado a um gradiente de 40 segundos a menos 1, e 12 minutos associado a um gradiente de 20 segundos a menos 1. E eu preciso desse tempo de detenção hidráulico para poder calcular o número de canais ou o número de chicanas que estará associado ao meu gradiente de velocidade. E aí nós vamos fazer agora a utilização desta expressão. E aí, lembrando, nós sabemos que θ é tempo de detenção hidráulico. Só que esse tempo de detenção hidráulico está associado a esse gradiente de velocidade. Por isso que eu calculei o novo tempo de detenção hidráulico e dividi por 3, porque nós temos 3 trechos. Então agora nós vamos fazer o uso desta expressão. Vamos utilizar essa expressão. Para que eu possa utilizar essa expressão, o que eu preciso? Eu preciso das propriedades físicas da água, o μ e do ρ. Então nós vamos definir uma temperatura de 18 graus Celsius e com isso nós vamos determinar o coeficiente de viscosidade dinâmica da água, que vai ser igual a 1,053 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. E nós vamos determinar, vamos especificar a massa específica da água,
e ela vai ser igual a 998,6 quilos por metro cúbico. Nós vamos admitir que aproximadamente 20% da perda de carga total esteja associado às perdas de carga distribuídas, ou seja, o nosso P∆H vai ser igual a 0,2. E com isso, nós vamos agora poder calcular o nosso número de chicanas. Ah, lógico, não podemos esquecer. A gente tem que calcular as perdas de carga localizadas. E as perdas de carga localizadas em curva 180 graus, o nosso K, para cálculo de perdas de carga localizadas, nós vamos adotar um K igual a 3,2. E agora nós vamos proceder à utilização desta expressão. Mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida na origem desta expressão, nós estamos fazendo um exemplo de cálculo, um exemplo de dimensionamento, utilizando esta expressão. Mas se alguém tiver alguma dúvida na origem desta expressão, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo onde eu demonstro a origem dessa expressão. E aí eu mostro por que surge esse P∆H e por que eu preciso desse K, que são os coeficientes de perda de carga localizada. Então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês consultem o vídeo onde eu apresento a demonstração desta expressão, de tal forma que fique tudo bastante claro. Então vamos utilizar essa nossa expressão. O que é que nós temos? Eu tenho 3 câmaras, câmara 1, câmara 2, câmara 3. Na câmara 1 eu preciso de um gradiente de 60 segundos a menos 1. Na câmara 2 eu preciso de um gradiente de 40 segundos a menos 1. Na câmara 3 eu impus um gradiente de 20 segundos a menos 1. O nosso tempo de detenção em cada câmara vai ser igual a 12 minutos. O tempo de detenção total é 36 minutos. Só que em cada câmara que estará associado a um certo gradiente de velocidade, eu tenho um tempo de detenção de 12 minutos. 36 dividido por 3. A largura de cada câmara individualmente é igual a 2 metros. Então agora vamos fazer o uso da nossa expressão. O que é o N? Eu vou fazer para o primeiro trecho, para gradiente de 60 segundos a menos 1. E depois eu vou apresentar os valores. N, 9. O tempo de detenção, 12 minutos. Preciso passar para segundos, porque essa expressão ela é determinística. Ela não é empírica, ela é determinística. Então, todas as unidades precisam estar associadas ao sistema internacional. Então, 12 minutos vezes 60 segundos por minuto, 1 menos 0,2, o meu P é 0,2, porque eu estou admitindo que 20% das perdas de carga localizadas estejam associadas a perdas de carga distribuídas, o μ, que é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, gradiente de velocidade 60 segundos a menos 1 ao quadrado, dividido por 2, dividido pelo K, que é o meu coeficiente de perda de carga, 3,2, massa específica da água, 998,6 quilos por metro cúbico, altura ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/3. Isso vai me permitir calcular um valor de N, e o N calculado deu igual a 46,4. Eu vou adotar um N igual a 46. Bom, eu sou livre, eu posso adotar 46,4, 44, 45, eu vou adotar 46. Bom, eu posso fazer essas contas para cada um dos tramos, para cada um dos terços do floculador. Então eu preciso, para gradiente de 60 segundos a menos 1, 46,4 chicanas. Esse é o valor calculado. Eu vou adotar 46. Para gradiente de 40 segundos a menos 1, o N calculado foi 35,4. Eu vou adotar um N igual a 36. Para gradiente de 20 segundos a menos 1, eu tenho 22,3 canais, número calculado. Eu vou adotar 22 canais. Com isso, eu tenho agora o meu número de canais que eu preciso em cada terço do floculador, de tal forma a garantir gradientes de 60, 40 e 20 segundos a menos 1. O que eu vou calcular agora? Agora eu vou calcular o número de espaçamentos em cada câmara e a velocidade nos trechos retos. Agora eu preciso começar a determinar os parâmetros hidráulicos pertinentes de tal forma que eu possa calcular todas as perdas de carga posteriores. Então vamos calcular para a primeira câmara, para a câmara cujo gradiente de velocidade é 60 segundos a menos 1. Para 60 segundos a menos 1, qual que é o comprimento do meu floculador? 9 metros. Quantas chicanas eu preciso? 46. Então qual que é o espaçamento que eu preciso entre chicanas? 0,20 metros ou 20 centímetros. Se eu tenho espaçamento, agora eu consigo calcular a velocidade nos trechos retos. É vazão por uma área.
Qual que é a área de escoamento? É a largura vezes o espaçamento entre as chicanas. 2 metros dividido 0,10 metros cúbicos por segundo, dividido por 2 e dividido por 0,2 metros. Isso dá uma velocidade no trecho reto igual a 0,26 metros por segundo. Ótimo. Então, eu tenho, para os meus trechos, eu tenho um número de canais adotado, espaçamento entre as chicanas, calculado, e a velocidade nos trechos retos, calculado. Eu apresentei o do primeiro terço, então se eu fizer as contas pertinentes para os demais trechos, eu tenho esse espaçamento entre chicanas e as velocidades nos trechos retos. Pronto. Vamos seguir para o nosso próximo passo. Agora, eu preciso determinar as dimensões das curvas 180 graus. Lembrando que, como eu tenho num fluculador de fluxo vertical, escoamento ascendente, descendente, ascendente, descendente, eu tenho que determinar a altura das passagens superiores e inferiores. Como é que eu vou fazer isso? Ou seja, lembra, eu não consigo mostrar para um fluculador de fluxo vertical, mas num fluculador de fluxo horizontal, o que eu preciso determinar aqui é esta passagem, esta dimensão, a dimensão dessa passagem. Num fluculador de fluxo vertical é a altura da passagem. Como é que eu vou fazer essa determinação? Aí nós vamos lembrar de novo de uma hipótese que nós adotamos no dimensionamento de fluculadores hidráulicos, onde nós assumimos que a velocidade nas curvas elas são aproximadamente 2/3 da velocidade nos trechos retos. Ora, o que é que significa isso? Se eu tenho a velocidade no trecho reto, vamos pegar o meu primeiro terço aqui do fluculador. Eu sei que a velocidade no trecho reto, aqui no primeiro terço, é 0,26 metros por segundo. Isso significa que a velocidade na curva é 0,17 metros por segundo. Mas o que é a velocidade na curva? É uma vazão dividido por uma área. Que área que é essa? É a largura do fluculador vezes a altura da passagem. Então, o que é a altura da passagem? Como é que eu posso estimar a altura da passagem? É a vazão dividido pela velocidade na curva dividido por B. Vamos fazer essa conta. Vazão, 0,10 metro cúbico por segundo. Velocidade na curva, 0,17 metros por segundo. Largura, 2 metros. Isso vai me dar uma altura na passagem igual a 0,29 metros. Se eu fizer esta conta para todos os outros trechos, eu vou ter as minhas alturas de passagens calculadas. E agora eu posso ajustar. Por exemplo, no primeiro trecho, eu tenho uma altura da passagem calculada de 0,29 metros. Eu vou adotar uma altura na passagem de 0,3 metros. Eu vou adotar. E aí eu posso fazer isso para todos os demais trechos. Então vamos às contas. Velocidade dos trechos retos, 0,26 metros por segundo, 0,20 metros por segundo, 0,12 metros por segundo para as câmaras 1, 2 e 3. Velocidade nas curvas, se eu adotar que essa velocidade na curva seja 2/3 da velocidade nos trechos retos. Eu tenho 0,17 metros por segundo, 0,13 metros por segundo, 0,08 metros por segundo. Isso me permite calcular a altura da passagem, ou a altura das curvas, 0,29 metros, 0,38 metros, 0,61 metros. Agora eu posso fazer os meus ajustes. Então o que é que eu tenho? A altura da curva calculada, por exemplo, é 0,29. Eu vou adotar 0,30 para o primeiro terço. No segundo terço, se você calcular a altura, vai dar 0,38 metros. Eu vou adotar 0,40. E aqui eu tenho uma altura na curva de 0,61 metros. Eu vou adotar 0,60 metros. Uma vez que eu tenha ajustado esta altura, agora eu preciso recalcular a velocidade na curva. Por quê? Porque eu fiz uma ligeira modificação na área de escoamento, que é a altura por B. Isso vai dar origem a uma nova velocidade na curva, que agora é 0,17 metros por segundo, 0,13 e 0,08. Ou seja, não vai ser exatamente 2/3 da velocidade nos trechos retos, porque eu fiz pequenos arredondamentos na altura desta passagem. Então eu preciso recalcular a velocidade nas curvas, as velocidades reais nas curvas. Então agora eu tenho a altura das curvas, e eu tenho a velocidade nas curvas. E agora eu venho para o outro passo, passo 6. O que eu vou fazer agora? Uma vez que agora todas as características geométricas do meu fluculador são conhecidas, dimensões, passagens, curvas, velocidades, etc., eu posso calcular as reais perdas de carga localizadas e distribuídas. Eu vou calcular as perdas de carga localizadas
Vamos para o primeiro trecho, onde eu tenho um gradiente de 60 segundos a menos 1. Como é que eu calculo perda de carga localizada? Ele é um K que multiplica um termo cinético. Esse K é um coeficiente de perda de carga que depende da singularidade. Esse K é igual a 3,2, ele foi adotado. Velocidade na curva ao quadrado por 2G. Só que eu tenho N curvas, NC, na verdade. E esse número de curvas é proporcional ao número de chicanas. Ora, se eu tenho 46 canais de escoamento, eu vou ter N menos uma curvas, eu vou ter 45 curvas 180 graus. 45 vezes 3,2 vezes 0,17 ao quadrado dividido por 2G, isso vai me dar uma perda de carga localizada nesse primeiro tramo igual a 0,2, 0,4 metros, 2,04 metros. Eu vou fazer essa conta para todas as demais câmaras. E aí eu tenho 0,204 metros, primeiro trecho, 0,089, segundo trecho, 0,024, terceiro trecho. Calculei minhas perdas de carga localizadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular as minhas perdas de carga nos trechos retos. E como é que eu posso calcular as minhas perdas de carga nos trechos retos? Utilizando a fórmula de Manning, aonde ela me diz que a vazão relaciona-se com a perda de carga unitária por metro. O que eu quero calcular é a minha perda de carga unitária por metro. Porque se eu multiplicar pelo comprimento dos trechos retos, eu consigo calcular as minhas perdas de carga distribuídas. A fórmula de Manning, esse N é função da rugosidade das paredes do canal, área é a área de escoamento, RH é o raio hidráulico, e agora, se eu conhecendo a vazão, eu consigo explicitar a minha perda de carga unitária por metro. Vamos calcular as grandezas que eu preciso para a utilização da fórmula de Manning. Área de escoamento, B vezes Z. B vezes Z, o espaçamento entre chicanas, 2 metros vezes 0,2 metros. Vai me dar uma área de escoamento, 0,40 metros quadrados. O que é o raio hidráulico? O raio hidráulico, por definição, é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. A área molhada eu calculei, 0,40 metros quadrados. E o perímetro molhado é 2 vezes B mais E. B mais E. Bom, eu sei que o B é 2 metros, o E é 0,2 metros. Se você fizer esta conta, o meu raio hidráulico vai ser igual a 0,089 metros. E agora eu consigo, se eu isolar a minha perda de carga unitária por metro, J, eu consigo calcular, em função da vazão, do coeficiente de rugosidade, o número de Manning, a área, raio hidráulico a 2/3. Vamos substituir os números. Vazão, 0,10 metros por segundo. N, 0,013. Normalmente, paredes de concreto, a gente adota um N igual a 0,013. Então, N, 0,013. Área, 0,40. Raio hidráulico, 0,089 elevado a 2/3. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso me fornece um valor de perda de carga unitária igual a 2,773 vezes 10 a menos 4 metro por metro. Bom, para que eu possa calcular a perda de carga distribuída, eu preciso calcular agora esse comprimento dos trechos retos. Mas o comprimento do trecho reto é fácil de calcular. Por quê? Porque eu preciso multiplicar agora pelo comprimento dos trechos retos, e esse comprimento dos trechos retos é o número de canais vezes a altura. Como eu tenho no primeiro trecho 46 canais, N é igual a 46, e a altura da lâmina líquida é 4 metros, porque lembrando, o escoamento é ascendente e descendente, então 46 vezes 4 é igual a 184 metros. Então esse é o comprimento dos trechos retos associados ao primeiro terço do fluculador. Se eu multiplicar pela perda de carga unitária por metro, isso vai me dar uma perda de carga distribuída nesse primeiro terço igual a 0,051 metros de coluna d'água. Eu preciso fazer isso para cada um dos trechos do fluculador, para cada um dos terços, e aí eu consigo calcular a minha perda de carga distribuída, e se eu somar com a perda de carga localizada, eu tenho a perda de carga total em cada um dos trechos. No primeiro trecho, onde eu quero um gradiente de 60 segundos a menos 1, eu tenho uma perda de carga total de 0,255 metros. Aqui eu tenho 0,105 metros e aqui 0,026 metros.
Então, eu tenho agora a minha perda de carga total na unidade. Se eu somar todas as perdas de carga, eu tenho uma perda de carga total na minha unidade de fluctuação igual a 0,388 metros. E, de fato, essa é uma perda de carga que situa-se entre 0,25 a 0,45 metros, que são as expectativas de perda de carga total que eu tenho num flutuador hidráulico de fluxo vertical e horizontal. Os valores são muito semelhantes. Calculei minhas perdas de carga. E aí é interessante a gente verificar quanto que desta perda de carga total ela é compreendida pela perda de carga distribuída. Então veja, vamos pegar o trecho 1. Eu tenho uma perda de carga localizada de 0,204 metros e tenho uma perda de carga distribuída de 0,051 metros. A minha perda de carga total é 0,255 metros. Pois muito bem, se eu dividir 0,051 por 0,255, isso vai me dar um P delta H de 0,2. Eu posso fazer essa conta para todos os demais trechos. E aí veja que, lógico que eu adotei um valor de P igual a 0,2 em todos os cálculos. E veja que não estão muito distantes, com exceção do 3, porque é onde eu tenho um menor gradiente de velocidade. Se você fizer a soma das perdas de carga localizadas, perdas de carga distribuída, perda de carga total, você vai ter um valor de P delta H médio em torno de 0,18, que não está muito longe do 0,20. Bom, o que é que significa isso? Significa que, na verdade, de fato, as perdas de carga preponderantes em flutuadores hidráulicos são, de fato, as perdas de carga localizadas. Se eu tenho todas as minhas perdas de carga, agora eu posso fazer a verificação do gradiente de velocidade. Eu posso fazer o cálculo dos gradientes de velocidade reais, porque agora eu tenho as minhas perdas de carga. Bom, gradiente de velocidade, por definição, é uma potência dividida por unidade de volume. Bom, esta expressão vale tanto para flutuadores hidráulicos de fluxo horizontal, vertical, flutuadores mecanizados. Em sistemas hidráulicos, esta potência é o produto da massa específica do fluido, aceleração da gravidade, vazão e a perda de carga total. Então, eu consigo facilmente, se eu conhecer as propriedades físicas da água, vazão, a perda de carga total que eu tenho em cada um dos tramos e o volume de cada unidade, eu consigo agora calcular o gradiente de velocidade. Vamos aos números. Vamos pegar o trecho 1. No trecho 1, ρ, 998,6 kg por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vazão, 0,10 metros cúbicos por segundo. Perda de carga total, neste trecho onde eu tenho um gradiente de 60 segundos a menos 1, 0,255 metros. Esta perda de carga aqui, esta perda de carga total, que eu calculei para o trecho 1, 0,255 metros. Coeficiente de viscosidade, dinâmico do fluido e o volume. Só que volume? É o volume total? Não, não é o volume total. É o volume que está associado a um gradiente de 60 segundos a menos 1. O volume total do flutuador é 216 metros cúbicos, então é 216 dividido por 3. Vai me dar um volume desta câmara igual a 72 metros cúbicos. Se você fizer esta conta, você vai ter um gradiente de velocidade de 57 segundos a menos 1. E agora eu posso fazer para todos os demais trechos. No primeiro trecho, quanto que eu estimei de gradiente de velocidade? Quanto que eu adotei? 60 segundos a menos 1. Qual que é a perda de carga que eu tenho? Real, 0,255 metros. Então, qual que é o meu gradiente de velocidade calculado? 57 segundos a menos 1. Eu posso fazer isso para todos os demais trechos. Então, veja, no segundo trecho eu tenho um gradiente de velocidade de 40 segundos a menos 1, adotado. Quanto que eu obtive? 37 segundos a menos 1. No terceiro trecho, quanto que eu adotei de gradiente de velocidade? 20 segundos a menos 1. Quanto que eu obtive adotando aquela geometria para o meu flutuador hidráulico de fluxo vertical? Eu tenho um gradiente calculado de 18 segundos a menos 1. Veja que eles estão muito próximos, então eu posso considerar o meu dimensionamento como adequado. E se eu não gostar, eu altero, não tem problema nenhum. Por que ele não é exato? Ele não é exato porque, veja, lembra aqui no dimensionamento que nós fizemos, eu aumentei um pouco a altura da passagem.
Então a velocidade na curva tende a diminuir um pouquinho, a perda de carga localizada diminui um pouco. Então eu faço alguns pequenos ajustes no dimensionamento e, lógico, os valores não vão ser idênticos, mas veja que eles são muito próximos, então eu posso considerar o meu dimensionamento como adequado. E se eu não gostar? Não tem problema nenhum. Você vai lá no seu dimensionamento, altera algumas grandezas, o número de canais, altera o que você quiser e recalcula tudo de novo. Ou seja, o dimensionamento está feito. Eu consegui dimensionar o meu fluculador hidráulico de fluxo vertical. Agora, fazendo uma comparação com o exemplo de dimensionamento outro que nós fizemos. Nós fizemos um dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo horizontal. E agora, se a gente comparar os dois dimensionamentos, a gente vai ver que o fluculador hidráulico de fluxo horizontal, ele ocupa maior área quando você compara com o fluculador hidráulico de fluxo vertical. Nos exemplos que nós fizemos, no fluculador hidráulico de fluxo horizontal, a nossa dimensão, nosso comprimento é 9 metros. Só que a nossa largura é 21 metros. Aqui no fluculador hidráulico de fluxo horizontal, nosso comprimento é 9 metros, é o mesmo. Só que a nossa largura é 6 metros. Mas por que é diferente? Porque no fluculador hidráulico de fluxo horizontal, a altura é menor. Aqui a altura varia de 0,8 até 1,5 metro. E num fluculador hidráulico de fluxo vertical, essa altura varia de 3,5 a 4,5 metros. Como a altura aqui ela é maior, a área é menor, porque o tempo de detenção ele é semelhante. Então, por isso que o fluculador hidráulico de fluxo horizontal tende a ocupar uma maior área. Agora, qual que é a vantagem? Ele ocupa mais área? Sim, mas ao ocupar mais área, para a mesma vazão, esse espaçamento entre as chicanas ele fica maior. E do ponto de vista de manutenção, de acesso, fluculadores hidráulicos de fluxo horizontal são melhores quando comparados com fluculadores hidráulicos de fluxo vertical, porque o espaçamento entre as chicanas fica menor. Então o acesso é mais difícil, a construção é mais difícil. Por isso que a gente sempre advoga que fluculadores hidráulicos de fluxo horizontal tendem a ser melhores quando você compara com fluculadores hidráulicos de fluxo vertical. O dimensionamento de fluculadores hidráulicos ele é simples, mas tem um grande número de cálculos. Ou seja, é extenso, demora. E fazer na mão, isso é difícil. Então, o que é o recomendável? Que você sempre utilize planilhas de cálculo. A ideia, inclusive, é que você faça suas próprias planilhas. Você desenvolva suas próprias planilhas. Procure sempre evitar a utilização de planilhas dos outros. Faça você a sua, porque com isso você sabe todas as premissas de cálculo que você adotou e você tem todo o domínio sobre a utilização dessas planilhas e dos cálculos que estão sendo efetuados. Se você quiser, inclusive, fazer uma modificação, você faz. E por que é vantajoso você ter que fazer isso em planilhas? Porque o cálculo é iterativo. Se você não gostou de alguma coisa, você muda. E aí todos os cálculos são automáticos. Então aí você verifica, eu não quero adotar, por exemplo, 46 chicanas, eu quero 45. Pode, não tem problema nenhum. Bota 45. E aí você refaz os cálculos e verifica se eles estão adequados ou não. Então o dimensionamento, todo ele é iterativo. Por isso que é interessante que esse dimensionamento será todo feito por meio de planilhas. Então a expressão que nós demonstramos anteriormente, que nos permite estimar aquele número de canais, ele acaba sendo uma estimativa muito próxima da realidade, e aí eu refino durante o dimensionamento. Se eu quiser mais, se eu quiser um pouco menos, você vai refinando e você faz o teu dimensionamento. Então, com isso, nós conseguimos apresentar esse exemplo de dimensionamento de fluculadores hidráulicos de fluxo vertical. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. E lembrando para aqueles que querem se aprofundar no tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro cujo título é Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Vocês podem adquiri-lo no site da Amazon ou no site da editora, no Grupo GIM, e lá a gente fala sobre uma série de processos unitários utilizados no tratamento de águas de abastecimento. Bom, eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Caso tenham dúvidas, não deixem de ver na descrição do vídeo, tem outros vídeos complementares que podem auxiliá-los no entendimento da demonstração das expressões que nós mostramos. E agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final e até aos nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e muito obrigado.